seja bem-vindo, bem-vinda ao Congresso Nacional da Reparação Automotiva 2018. Hoje a gente está iniciando mais uma palestra, mais uma conversa, um bate-papo aqui com o professor Teófilo, especialista em transmissão automática. Ele vai falar para a gente um pouco desse mercado, as tendências desse mercado, o conhecimento dele, mas antes de tudo eu quero que o Theo se apresente e conte a sua história. Legal, prazer em estar aqui com vocês. Eu estava conversando com a Bárbara, então, estava falando que eu venho do mercado da eletrônica, sou formado em engenharia eletrônica, trabalhei muitos anos com o mercado de semicondutores, e aí quando foi em 2009 realizei um sonho, foi montar uma oficina. Desde criança, meus avós tinham oficina mecânica, e aí cresci dentro de oficina e tinha um sonho de montar uma oficina. Então eu realizei esse sonho em 2009, mas quando eu resolvi abrir essa oficina, eu não queria trabalhar diretamente com qualquer público. Eu queria focar em alguma área. Foi daí onde eu fiz um estudo e comecei a trabalhar com transmissão automática e as automatizadas. E aí veio nesse segmento desde o ano 2009 e tudo mais. Quando foi em 2013, comecei a participar de um projeto para me capacitar como instrutor. E a partir de 2014, finalizando essa conclusão desse projeto, eu me tornei instrutor em transmissão automática. Em 2016, por conta da correria e de preparação de aula e todo o afinco dedicado à parte da instrução, eu fechei a oficina, encerrei as atividades para focar diretamente nessa área de transmissão automática como instrutor. E aí estou indo no mercado promovendo esses treinamentos para todos. Inclusive, Bárbara foi nossa aluna. Isso né? mesmo. Com grande satisfação tivemos a Bárbara lá fazendo curso com a gente, espero ter aproveitado. Sim, super. Né? Então, e aí nós estamos indo no mercado para isso. Isso mesmo. E, gente, o Theo, ele dá treinamentos também pela Snap-on, né? Pela Sim. por outras marcas, ele também trabalha junto da Motul, né? Isso. É uma grande fonte aí que a gente tem hoje no mercado, que leva conhecimento para o Brasil todo, quando a gente está falando de transmissão automática. E aí, Theo, transmissão automática, colou? É tendência? É realidade? O que você acha? É realidade, Bárbara, pelo seguinte, o grande problema hoje que nós temos no mundo é o controle de emissão de poluentes. E a transmissão automática vem de encontro a isso, a diminuir essa quantidade de emissão de poluentes, justamente por ter uma transmissão com mais velocidades, com mais marchas, como a gente chama, diminuindo, na verdade, otimizando a potência do motor. E com isso ela diminui o consumo de combustível, que todo mundo quer, e com essa diminuição do consumo de combustível, a quantidade de poluentes emitidos na atmosfera. Então, o câmbio automático é tendência, é realidade. Hoje, em torno de 20% da nossa frota nacional, que é em torno de 6,5 milhões de veículos, são automáticos ou automatizados, que tem essas diferenças no mercado. E as novas tendências aí, o mercado, 60% do hoje em dia, segundo a própria concessionária, a própria montadora da GM, 60% dos veículos dela estão saindo com transmissão automática na venda. Isso. Então, até 2020 esse número vai crescer muito nesse mercado. E aí o que acontece? Eu estava olhando uma reportagem, hoje 25% dos Ford Ka sedã vendidos são automáticos. Então isso é tendência de mercado e não vai voltar atrás. Vai acontecer o que aconteceu na década de final de 80, 90, com injeção eletrônica. Que hoje, 30 anos depois, não tem nenhum carro sem injeção eletrônica. Câmbio automático vai ser a mesma coisa. Além do conforto, segurança, é a emissão de poluentes que vai manter isso daí. Por isso que é realidade. Já está no mercado. Entendi. Então isso já é fato, isso já está sendo concretizado. Sim. E Theo, conta pra gente um pouco dessa história, né, da transmissão automática, do mercado reparador, de toda essa cadeia para ter essas peças de reposição, né, as vantagens de trabalhar com isso, as desvantagens, o que a gente precisa ter atenção para estar bem preparado para chegar nesse momento. Então, assim, a gente levando em consideração, desde lá de trás, a história que foi 2 brasileiros, que não sabem a história, que inventou o câmbio automático e venderam esse protótipo desse projeto para a GM, e a GM que popularizou, que colocou desde a década de 48, tem carros no mercado automáticos, principalmente lá fora. Aqui no Brasil começou em 2000, mais ou menos, esse mercado crescer e ter um número significativo, né?
Então tá vindo e tem muito reparador fazendo os devidos reparos. Tem alguns reparadores que ainda não qualificados estão se qualificando, procurando informações para fazer isso daí. Mas, de novo, Bárbara, é uma tendência desse mercado. Tem algumas empresas no Brasil que são distribuidores que fazem importação desse material para o Brasil. Não tem nenhuma fábrica de transmissão no Brasil. Não sei se tem projeto ou não, mas é tudo lá de fora. Tudo da Europa, do Japão, dos Estados Unidos. E esses grupos, algumas empresas, fazem as importações independentes e vendem isso no mercado. Porque, pasmem, as concessionárias, muitas peças, eles não vendem a peça de reposição da transmissão, por ser uma coisa nova ainda, não está 100% no mercado para ser feita essa reparação, e aí a gente fica trabalhando com os reparadores independentes, né? E também o mercado independente onde faz a importação desse material. Entendi. Então, assim, quem quer entrar nesse mercado, ele vai ter que se capacitar no inglês, em outra idioma, sim, né? Porque sim. As peças, os câmbios, são tudo exportado. Tudo importado, tudo importado. Tem nada nacional. E até para você aprender a saber comprar essas peças no exterior para trazer para cá. Qualificar, e hoje em dia não se dá para, quero ir lá na internet, num site, comprar um material e vem. Se você não souber, não entender como funciona, não entender a especificação correta daquela transmissão, você acaba comprando uma peça errada e elas não são intercambiáveis. Então não dá para uma pessoa leiga, um cliente, vamos dizer assim, entrar lá na internet, comprar a peça e vir. Tem que ter código, numeração, identificação, parâmetros, tudo isso precisa ser feito. E qual outra dica que você dá, assim, Theo? É para a pessoa que quer entrar nesse mercado e está vendo que é uma oportunidade de negócio e tendência de mercado, né? Daqui a um tempo vai ter só transmissão automática. Só transmissão automática. Como que ele se prepara para chegar nisso? Então, a primeira coisa é qualificação. Ela precisa estar qualificada, entender o que é uma transmissão, um princípio de funcionamento, como é que aquele produto trabalha. É a mesma coisa que eu sempre falo, se eu for construir uma casa, eu tenho que começar do alicerce, de uma estrutura da fundação, para depois eu conseguir levantar a casa. Não adianta eu colocar o telhado, sendo que a minha estrutura não vai suportar esse telhado. Então a gente tem que vir lá de baixo, e é com qualificação, com instrução, com documentação, com conhecimento, e o conhecimento nesse mercado é tudo. Bom, Theo, conta pra gente assim, o perfil do mecânico, do técnico de transmissão automática é totalmente diferente daquele perfil de undercar. Sim. Conta pra gente o que ele precisa, que tem até câmera, tudo organizadinho, não pode ter um fiozinho de cabelo. A gente tem que trabalhar, o profissional que vai trabalhar nesse mercado precisa trabalhar num ambiente limpo, extremamente limpo e organizado, porque ali a gente trabalha com peças muito pequenas, as medições, os critérios de medição, a gente está falando de milésimo de milímetro, folgas, tudo isso a gente tem que levar em conta. Então tem que ser um profissional para trabalhar com transmissão automática, uma pessoa com critério, uma pessoa com método, uma pessoa que tenha paciência, uma pessoa que seja metódica, uma pessoa, vamos dizer assim, abrutalhada, não vai conseguir trabalhar com esse mercado, porque você não usa martelo. Não é pancada que vai resolver. São critérios, são delicadezas, coisas delicadas que tem que trabalhar. Então esse é o tipo de profissional que precisa trabalhar nesse mercado. E esse profissional ele não pode não só saber hidráulica, nem saber só eletrônica, tem que saber os dois e um pouquinho também de mecânica. Por isso que muita gente não gosta de trabalhar com transmissão automática, porque tem que entender da mecânica, da hidráulica e da eletrônica. E aí o nosso mercado ainda está carente de profissionais que tenham esse tipo de conhecimento dos três sistemas. É um sistema complexo, então ele precisa entender dos três sistemas. Um dos três não funcionando, não vai funcionar a transmissão. Hoje, o que a gente tem hoje no mercado que se aplica, até pelas condições do Brasil, do clima e tudo mais, a maior parte dos problemas em transmissões está concentrado em qual parte? Hidráulica, mecânica? Existe uma tendência aí rastreada? Hidráulica. O princípio de funcionamento da transmissão é hidráulico. Existe um controle eletrônico que vai submeter essa hidráulica no funcionamento para que então a mecânica faça a parte dela. E tudo começa pelo fluido. Por isso a importância da troca do fluido periódica, manter esse fluido vivo dentro da transmissão. A gente costuma comparar o fluido da transmissão como o nosso sangue.
Se o nosso sangue não estiver bom, estiver contaminado com algum problema, seja uma glicose, qualquer tipo de problema, o nosso sangue está contaminado, os nossos órgãos estarão contaminados. O fluido contaminado ou degradado, que é como a gente chama no mercado, quando ele perde a capacidade dele de fazer as funções básicas que ele tem para fazer, o que acontece? Esse fluido não consegue fazer o papel dele. E aí a transmissão não funciona corretamente por ser hidráulica. É um princípio hidráulico. É como eu falo, um carro sem fluido de freio não tem freio. Um carro sem uma transmissão, sem o fluido, não acontece nada. Não existe transferência de força e o princípio de funcionamento não funciona. Porque o princípio de funcionamento é pela pressão. A transferência do torque do motor para a transmissão já começa pelo fluido. Não é mecânico o acoplamento dentro do conversor. E aí começa a aplicação das embreagens, a vedação, a folga, a temperatura a transmissão, o módulo consegue saber a temperatura através de um sensor que lê a temperatura desse fluido. Então acaba ocasionando todo o problema. O problema é hidráulico. Então tem que se trocar o fluido periodicamente, sim. Ainda mais aqui no Brasil, que a gente tem um conceito e tem uma temperatura elevada. E para aprender e entender de transição automática, existe mais ou menos tabelado 3 tipos de transições que são predominantes hoje na frota brasileira. Né? Quais são eles? Por onde que a pessoa começa a aprender sobre eles? A gente tem os veículos com transmissão automatizada, que tem o princípio do conversor de torque, o princípio de funcionamento hidráulico. Então é um nicho de mercado, vamos dizer assim. Aí depois a gente parte para as automatizadas, que são transmissões mecânicas com controle eletrohidráulico ou eletromecânico. Então, o princípio de funcionamento das automatizadas é a mecânica fazendo um acoplamento entre as engrenagens. Na transmissão automática não é assim. É hidraulicamente que faz o funcionamento. E depois, a gente, além disso, tem dentro ainda de automatizados os de simples embreagem, que a gente está falando de dual-logic, dos iMotions, e as de dupla embreagem, que a diferença do princípio de simples embreagem é um sistema duplo de embreagem e o robô, agora, a eletrônica hidráulica, está dentro da transmissão. E aí fica mais difícil, é o que o pessoal chama de mecatrônica, que é o que dá o problema. E se a mecatrônica não funciona, não tenho uma transferência da força da embreagem para a transmissão e não vai haver o acoplamento mecânico. E ainda tem um outro tipo que são as CVTs, as transmissões de variação contínua, que vem muito da linha japonesa, né? E para vocês terem ideia, o fluido levou-se 20 anos para ser desenvolvido e é um fluido específico que vai dentro dessas transmissões. Eu não posso colocar qualquer fluido, porque eu tenho uma cinta metálica em contato com uma polia metálica. Se eu não tiver um atrito promovido ali para não patinar, não escorregar essa correia, e ao mesmo tempo essa correia não pode simplesmente grudar no material, senão funde. Então justamente é o lubrificante, que é o fluido da transmissão automática, que é quem faz essa parte. Por isso, de novo, voltando, a gente precisa ter muito cuidado com o fluido, porque todo o sistema é hidráulico. Bacana, Theo. E Theo, dentro disso tudo, assim, que a gente tem visto, né? Quais são os pulos do gato? Hoje eu quero me especializar, né? Hoje eu vou me capacitar em transição automática, hoje eu vou entender mais. Como que eu posso fazer dessa jornada, dessa caminhada? Eu vou me especializar, eu vou nichar o meu negócio aqui, eu vou atender também. Como que ele pode seguir esse caminho, se preparando, ganhando dinheiro, porque é importante ganhar dinheiro também, né? Se estruturando, e o que ele vai precisar ao longo desse caminho, quais são os equipamentos e tudo mais. Na verdade, o que precisa? Primeiro, o profissional vai precisar ter conhecimento. E hoje em dia não basta ter conhecimento da parte da transmissão. Ele tem que conhecer dos sistemas do veículo. O veículo é um todo. E ele está todo interligado. O módulo... Não adianta ele só saber de transição automática. Ele tem que saber de gerenciamento eletrônico do motor. Ele tem que entender que tudo faz parte. De novo, vamos comparar ao ser humano, a um organismo. A gente tem um coração, a gente tem um cérebro, tem o fígado, o pulmão. Todas essas partes são as partes do veículo. E a gente tem que entender esse veículo num todo. Claro, eu não preciso ser especialista em tudo e nem vai ter capacidade para isso, porque é muita informação.
a gente tem que se capacitar em uma dessas áreas. De novo, eu gosto de falar muito da medicina porque todo mundo entende. Então, assim, antigamente existia o médico da família. Ele operava a mãe, fazia o parto da criança, cuidava do joelho, cuidava da febre e tudo mais. Hoje em dia, tem médico especialista para cada área. Esse vai ser o segmento do mercado. Então, a pessoa tem que entender do veículo e tem que se especializar em um ramo desse veículo. Ou motor, ou freio, ou suspensão, ou a parte da transmissão. E aí ele vai focar naquilo ali, mas tem que entender do contexto geral. Então, ele tem que começar tendo noções gerais de um veículo, uma engenharia automobilística, um curso técnico de automobilística, para entender o conceito. E dali ele escolher qual a parte. E eu espero que a maioria escolha a transmissão, porque principalmente com os veículos híbridos, a transmissão não vai acabar. Um motor a combustão provavelmente sim. Ah, bacana. Os elétricos e os híbridos, existe um motor que faz o acoplamento entre a roda e a transmissão. Então, a gente tem esse mercado futuro aí. Então, assim, mas conta um pouquinho pra gente, ele se capacitou, porque ele está fazendo os cursos, está se especializando, está treinando inglês, onde que ele vai buscar a fonte de literatura técnica, qual o ferramental que ele precisa mínimo para ter, como que ele vai montar essa estrutura, onde que ele pode saber se onde ele trabalha hoje, por exemplo, é um mercado nichado. Eu moro no interior que tem um volume X, Y, Z de carros. Será que esse é um mercado nichado para eu especializar aqui no meu interior? Ou não, eu trabalho na Grande São Paulo, eu tenho uma oficina na Grande São Paulo, e sim, a maioria das pessoas na Grande São Paulo tem carro automático. Ninguém está querendo ficar passando marcha mais. Até no interior todo mundo tem carro automático hoje. Então, vamos imaginar assim, carro automático vai ser uma tendência, mesmo no grande centro, ou numa cidade pequena do interior. Hoje em dia, analisando hoje a nossa realidade, a oficina, seja no interior da grande capital, que não trabalha com injeção eletrônica, não conhece de injeção eletrônica, qual é o futuro dela? Acabar. Fechar a porta. Então, pelo menos injeção eletrônica ele tem que entender. É o que vai acontecer com a transmissão. Hoje em dia, lá nos Estados Unidos, há algum tempo atrás, muito tempo atrás já, na verdade, o que acontece? Toda oficina de vila, de ponta de rua, de bairro, existe alguém que trabalha com transmissão automática. Por quê? Porque lá 90% dos carros são automáticos. Se o cara não entender transmissão automática, ele fecha a porta. Porque é o mercado. E vai acontecer isso aqui no Brasil. Então, o pessoal precisa se preparar, precisa conhecer, entender. Não é fazer o reparo. Não precisa fazer o reparo fisicamente. Mas tem que entender como é que funciona, porque faz parte de um sistema único. Que é essa estrutura legal. Então, assim, Bárbara, vai chegar um carro na sua oficina, alegando, o cliente alega com problema de transmissão. Primeira coisa, não é sair desmontando, tirando a transmissão do lugar. Eu tenho que fazer um diagnóstico. Eu tenho que entender como é que funciona esse carro para saber se esse problema que o cliente está relatando está dentro da transmissão, está envolvido com a transmissão, está do lado de fora. Por exemplo, um sensor de rotação, um sensor de velocidade, um sensor de aceleração interfere diretamente no funcionamento de um câmbio. Se eu tiver um problema no sensor de aceleração, ele está lá no TPS. Para que eu vou desmontar uma transmissão e começar a abrir esse tipo de material, sendo que está lá fora? Eu estou perdendo tempo. Então aí vem um diagnóstico bem feito. Aí um equipamento diagnóstico preciso, que vai mudar a orientação, o conhecimento, porque o equipamento não vai fazer tudo. Se eu não tiver o conhecimento, eu saio desmontando o câmbio sem necessidade. É aí que o profissional vai se qualificar. E além dessa parte do diagnóstico da transmissão, que é muito importante, vem, por exemplo, dentro da transmissão, o fluido. Começar o diagnóstico da transmissão pelo fluido. Se ele já estiver degradado, se ele estiver fora de uma concepção que a gente precisa trabalhar com ele, de uma estruturação desse fluido, o que adianta eu condenar, sair desmontando tudo ali? Não, a primeira coisa tem que trocar, tem que ver se pode trocar. E o fluido, ele é preventivo, ele não é corretivo. Ele não vai corrigir problema nenhum lá. Tem muito cliente que chega na oficina falando, eu quero trocar o fluido da transmissão para consertar meu câmbio. Não vai. Às vezes até piora, porque esse fluido tem uma característica interna. Se essa característica não for respeitada, não é trocando fluido. E aí o carro não sai da oficina. Aí onde o mecânico desiste de trabalhar com transmissão, porque ele começou o processo errado.
Então comece o certo, o processo correto, porque vai ter futuro e vai, como você mesmo falou, ganhar dinheiro. Hoje, uma troca de fluido, a gente fala em torno de fluido e mão de obra de 500 a 1.500 reais, depende do carro. E tem que ser cobrado uma mão de obra. Então isso é muito importante salientar também, que o profissional vai ganhar dinheiro assim, sabendo trabalhar. E também, Theo, porque ele investe muito em capacitação e ferramental. Sim. E nada mais do que justo cobrar o valor correto. Hoje em dia a gente tem várias máquinas no mercado para trocar esse fluido, variando de 5 mil até 20 mil. O que é diferente? Diferente é a qualidade da máquina. Eu até brinco assim, né? Porque eu sou mulher, né? Porque às vezes muitas mulheres me procuram querendo um serviço melhor e mais barato. Mas como eu sou da área técnica, eu sei que tem um custo, que é um preço alto, que ferramental é alto, que educação, treinamento técnico é também um investimento que você leva para a vida toda e que você vai ter retorno desse investimento porque você é especialista. Claro. Né? E você segmentou no nicho, você arriscou, acreditou e está ali fazendo. Então, sim, é o justo, é o correto, né? Bárbara, nessa parte da mulher, no mundo da transmissão, lá fora é uma coisa muito comum, principalmente nas partes internas dessa transmissão. Por exemplo, dentro de um corpo de válvulas. São peças minúsculas, pecinhas, esferas, tudo milésimo de milímetro. Lá fora, quem faz a montagem desses sistemas são mulheres, não são homens. Então, isso vem a calhar com o projeto da nossa amiga Bárbara, oficina, né, da mulher. Por quê? Porque a transmissão automática, diferente do que muita gente imagina, não é abrutalhada, é uma coisa mais delicada, é uma coisa mais precisa. E a mulher tem mais tato para fazer essa parte, principalmente a mecânica fina dentro da transmissão. É um mercado grande. Quem sabe você não abre uma oficina aí, especialista em transmissão qualificação automática. Você já tem para isso, e qualifica mulheres aí para trabalhar junto com você. Sim, claro. Na transmissão automática, né? Sim, é importante isso daí. Sim. E quais outras dicas você gostaria de colocar aqui para a gente dessa questão de vender o serviço? Qual o serviço que vai ser recorrente dentro de uma oficina, né? Qual que é a tendência que ele pode investir em capacitação, que vai dar para ele uma segurança, para ele investir em capacitação, um pulmão, né? Para ele também investir no negócio dele. A gente começa nesse nosso mundo da transmissão automática ou das próprias automatizadas, a troca preventiva do fluido. É uma troca que geralmente a cada 50 mil quilômetros ou 4 anos existe a necessidade de ser feita essa troca. Tá? Então, começa por aí. Aí você vai falar, mas aí eu não vou vender o meu serviço de reparo. Olha quantas trocas você vai fazer em detrimento a um reparo da transmissão. E outra, você vai fidelizar o seu cliente, porque o sistema vai funcionar. Claro que uma hora vai sofrer um desgaste, vai ter que ser feito um reparo. Mas preventivamente, e outra, manutenção preventiva sempre deu e sempre vai dar mais retorno financeiro para o mecânico. Então isso é muito importante. Ele se qualificar, começar pelo lado preventivo, como tudo. Até, Theo, numa questão de tempo, né? Quando você já sabe que é uma revisão preventiva, você já tem um tempo parametrizado e você sabe que você vai perder, né, muito tempo assim, com o diagnóstico, quando tentar fazer alguma coisa e não está conseguindo. Quando eu venho com um carro, com um fluido já degradado, com uma transmissão já com problema, aí é outra situação. E lembrando que carro parado na oficina... Não, é prejuízo. É prejuízo. E essa troca desse fluido é um valor agregado bom. Né? Justamente em relação à quantidade de tempo que esse carro está parado na oficina. Porque o carro parado na oficina, além dele estar ocupando um espaço que você paga um IPTU daquilo, 1 metro quadrado daquele carro ali, ele está deixando de entrar outro carro que está ocupando uma vaga. Exatamente. Aí fica o carro lá parado, ó. Fica carro parado lá dentro e isso não é. Então, com esse procedimento da troca do fluido, é agilidade. Entrou, sai. Claro, não é todo carro que vai poder trocar, tá, pessoal? A gente tem que fazer uma análise e um diagnóstico para saber como é que tá. Como se fosse um exame de sangue, a gente precisa fazer isso aí. Tá? E você quer deixar alguma dica final, alguma tendência de mercado, algum pulo, né, que você vem aí viajando no Brasil todo, vendo. Hoje o desgaste da transmissão automática está sendo muito mais pela má condução do motorista ou pela má condução não só de dirigibilidade, mas de manutenção ou dos reparadores? A gente tem um estudo que, em média, tá?
5% dos problemas que apresentam em transmissão automática são devidos a erros de projeto. Em torno de 45%, mau uso. A pessoa não sabe utilizar o recurso que ela tem em mãos. E os outros 50%, a gente está falando de manutenção inadequada. Seja uma falta de troca de fluido ou um profissional não capacitado fazendo um reparo. Então, esse mercado todo, ele sendo preventivo, vai diminuir muito a quebra, a destruição dessa transmissão que a gente fala, a queima dessa transmissão. E preventivamente vai aumentar a lucratividade do profissional que vai trabalhar com isso, porque ele vai ganhar. Além do que, a gente está mantendo o nosso mundo sustentável, sem ficar trocando peças, danificando as peças, e sim prevendo o desgaste disso e fazendo uma correção antecipadamente, antes de estragar. Theo, fala um pouquinho mais dessa parte do usuário. Ele não sabe dirigir com isso, na verdade, não sabe usar da maneira muito correta. nas alavancas antigas, né, nos sistemas antigos, 4 marchas que tinham algumas posições, o pessoal ia comprar o carro e quem geralmente vendia esse carro para eles falava, não, põe até no drive, daqui para cá você não mexe, põe no drive e anda, e era assim que era feito. Então, existe uma necessidade de utilizar uma outra posição da alavanca, um 3, um 2, um 1, número 1, quando tem. Para isso, a pessoa precisa entender, saber como é que funciona, para não danificar, porque justamente se tem as posições é para utilizar. E não simplesmente ali de enfeite aquele número, os numerozinhos ali. Né? Então tem muito isso de um mito de não saber utilizar. E aí, sem querer, o dono do carro utiliza de forma errada e acaba danificando por mau uso, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Aí deve estar usando o drive, quando ele deveria estar no 2 ou no 1. Para fazer uma redução. O fluido superaquece. Aumenta a temperatura. E trava. Né? E desmistificando, para a gente finalizar aqui o nosso depoimento. Pessoal, transmissão automática precisa trocar o fluido periodicamente. Não existe nenhum sistema hidráulico que não tenha necessidade de troca do fluido. E o câmbio automático tem um fator agravante, temperatura, que superaquece e danifica tudo lá dentro. Bom, Theo, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada a vocês e continue aqui no Congresso, que vão ter muito mais outras palestras para agregar isso ao conhecimento. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço.